Olá pessoal, sabadão, 12 de setembro, finalzinho do dia, quase dia 13, 23 horas e 58 minutos, a gente segue aqui buscando entregar para vocês conteúdo de muita qualidade sobre o comportamento do fluxo externo que opera não só o nosso país, mas o planeta Terra inteiro em busca dos melhores upsides para suas respectivas carteiras. Na semana passada, a gente tinha comentado com vocês que eles encerraram a semana com uma projeção de prejuízo, pouco mais de 7 milhões de reais. Agora, dá uma olhada nessa semana, pessoal. 90 milhões de reais de projeção de lucros nos 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa em relação a esse fluxo externo. E eu falo sempre com todos, quer ficar craque a esse conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal. Ajuda a prestigiar o nosso trabalho. Você pode também ativar o sininho de notificação e, se gostar desse vídeo, o nosso jargão de sempre, senta o pé na porta e já deixa o seu like. Isso vai ajudar a contribuir na disseminação desse nosso vídeo, conforme a gente já tinha comentado com vocês no vídeo da semana retrasada. Olha que show que vocês deram no vídeo da nossa semana passada. 1.204 likes, pessoal. A gente tem aí uma meta de 1.000 likes, justamente para quê? Para que o próprio YouTube possa distribuir em relação ao seu algoritmo para mais pessoas, principalmente pessoas físicas que atuam no mercado financeiro, para ter um conteúdo de altíssima qualidade sobre o fluxo externo dentro do nosso mercado. Então vai aí, mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu vou começar aqui demonstrando para vocês o seguinte: a gente agora está com a nova carteira quadrimestral do Ibovespa, setembro a dezembro, e a gente teve uma inclusão de 2 novos ativos nessa carteira: as ações de EZTEC, construtora, e as ações de Prio 3, PetroRio, no setor de exploração de óleo. Então agora a gente tem 77 ativos que fazem parte da carteira do Ibovespa quadrimestral, que vai até dezembro. E aqui a gente tem um gráfico de pizza com a distribuição dos 9 grandes grupos que a gente consegue dividir o nosso Ibovespa. Olha, interessante, pessoal, que o setor de maior peso ainda é o setor financeiro, que corresponde a 27% de peso geral do nosso mercado. Só que é bem interessante que a gente tem um quadro evolutivo aqui das últimas 4 carteiras quadrimestrais do Ibovespa, e o índice financeiro ele está fazendo o quê? Perdendo participação. A gente tinha quase 37% de peso e agora a gente está aí praticamente com 27% de peso, mais de 25% de queda ultimamente, e o setor financeiro ele é o quê? O setor que mais está contribuindo com queda para o nosso mercado. E a gente tem aqui, em relação ao mapa de fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, olha o fluxo anual por parte deles no setor financeiro. Olha os bancos, pessoal, todos eles com ponta vendedora, com exceção das ações de BEPAC. Olha aqui no setor de seguradoras, todas com ponta vendedora, com exceção das ações de Sul América. As ações de B3 também com uma ponta compradora e o restante ponta vendedora Futebol Clube. Nessa semana, olha o que eles fizeram. Venderam praticamente todos os ativos do setor bancário, que tem aí peso, com exceção do Banco Itaú. Então, a gente segue muito atento em relação a essa movimentação e pressão que a gente tem no setor financeiro, com a perda de participação aí já há 4 carteiras quadrimestrais dentro do nosso mercado. Eu vou passar aqui agora para vocês como que a gente fechou aí os dados dessa semana em relação a essa queda do Ibovespa, que a gente corrigiu 2,84. Dá uma olhada que o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras, 370 milhões de vendas no mercado à vista. Olha no mercado futuro, pessoal, quase 800 milhões de reais. Olha para a moeda americana, 40 milhões de ponta compradora. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente já tinha percebido que eles estavam vendendo quase 700 milhões do à vista, e eles já tinham vendido do futuro, que é o fluxo de curto prazo. Lembra sempre que a gente comenta aqui, se você é novo no nosso canal, para que você fique atento. Fluxo de curto prazo, por quê, Renato? Porque vence a cada 2 meses os contratos do Ibovespa Futuro e todos os meses os contratos do dólar futuro. Então, na semana passada, tinham secado todas as compras para esse contrato V, tinham vendido 1 bilhão, e nessa semana mais 780 milhões de ponta vendedora, ajudando a empurrar o nosso mercado para baixo em relação à cotação. Se a gente for verificar, no dólar comercial,
Semana passada eles venderam, o dólar caiu, nessa semana eles aproveitaram para recomprar, botar lucro no bolso e eles tiveram aí uma movimentação mestre em relação à movimentação do nosso mercado. O dólar comercial fechou cotado a semana a 5,33. Nessa semana, inclusive, a gente caiu mais do que a média dos principais mercados pelo mundo, lembrando que a gente teve bolsas americanas com uma correção bem mais intensa, europeias ainda ficaram com predominância de alta, só que também bolsas asiáticas eles tiveram aí predominância de queda, principalmente para as bolsas chinesas mundo afora. A gente está sempre ligado ao setor financeiro. Se o setor financeiro está perdendo peso, o que a gente tem aqui na nossa movimentação dos índices que não são tão amplos? Olha o setor financeiro, pessoal, 5,58 de queda, o índice que mais caiu nessa semana para o nosso mercado. A gente teve o índice do fundo imobiliário subindo 0,10 e o segundo com menor queda, índice de materiais básicos 0,17. Não à toa, índice de materiais básicos é o índice que sobe no ano de 2020 diante de tanta complicação que a gente está vendo aí mundo afora, refletindo nos mercados e aqui principalmente no nosso mercado. Olha, interessante que a gente tem esse gráfico evolutivo para você, que a gente demonstra desde o início do ano. Qual que é o setor mais forte do nosso mercado, pessoal? Índice de materiais básicos. Olha aqui, essa linhazinha amarela. E tá o quê? De vento em polpa. Olha o setor que está pesado no nosso mercado. O índice financeiro, IFNC, essa linha vermelha. Está o quê? Caindo. Na semana passada tinham dado até um refresco nas ações do Banco Itaú e também nas ações do Banco Bradesco. Só que nessa semana voltaram a ponta vendedora Futebol Clube. E se você pegar essa linha pontilhada, que refere-se aos ativos do Ibovespa, está descendente. Desde quando a gente bateu aí praticamente aquela alta de 77 até 97 mil pontos, quando eles ajudaram a empurrar, nessa semana a gente voltou praticamente perto desse patamar de preços. E olha o que eles estão fazendo, pessoal, uma pressão vendedora. E olha que interessante que a gente tem um assunto aqui para comentar com vocês, que a gente tem aqui no nosso mercado o índice financeiro com a segunda pior performance do ano, perdendo aí para o setor imobiliário. E a gente chegou a comentar com vocês, se vocês olharem aqui no nosso canal, nós chegamos a fazer um vídeo no final de julho, pessoal. Por isso que eu falo com as pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, dá uma maratonada em relação aos vídeos para você ficar craque em relação a fluxo externo, conjuntura e também comportamento de mercado financeiro. A gente fez um vídeo aqui no dia 25 de julho. Eu vou te sugerir fortemente você dar uma olhada nesse vídeo daqui, que está fazendo aí praticamente um pouco mais de um mês e meio. E o que a gente estava comentando nesse vídeo? Exatamente a ascensão do IGPM pelo relatório Focus. IGPM estava 7% de projeção. Olha quanto que está a projeção para o IGPM agora. 11,72. Já tem 8 semanas que temos aí um acréscimo para o nosso IGPM, índice de correção dos aluguéis, e também o nosso IPCA. Olha aqui, a gente já tem 4 semanas que o nosso IPCA está sendo revisado para cima pelo relatório Focus. Então, perspectiva de quê? De alta de inflação. E se tem uma alta de inflação, o que a gente tem aqui para poder demonstrar para vocês? A gente tem a relação da nossa curva de juros. Exatamente a curva de juros que deu uma estancada no DI janeiro 21. Essa linha aqui, que está em rosa, é a curva de juros. Essa linha preta é o nosso Ibovespa. A gente sempre teve uma relação inversa de juros com o nosso mercado. Eu estou dizendo só o DI F21, pessoal. Se a gente for pegar aqui o F23, F25, F27, a gente já vai ter uma inclinação um pouco maior. Mas a gente não está querendo pegar curva de juros longos, que geralmente também embute aí um spread que normalmente ele é defasado. Agora, essa curva curta de juros, ela estancou queda. E a gente tem aí indícios que a gente pode ter uma pressão inflacionária. E a gente sabe que bolsa é inversamente proporcional à curva de juros. Por isso a gente precisa de ficar muito atento nessa movimentação, já que em relação ao fluxo externo, a gente está percebendo que venderam o mercado à vista e secaram a movimentação compradora
em relação aos contratos futuros, o contrato V atual no nosso mercado. Vou mudar inclusive um pouco a ordem do vídeo para que vocês entendam isso. Olha aqui, na semana passada os caras já tinham vendido quase 1 bilhão e nessa semana mais 700 milhões. Eles já viraram para uma ponta vendedora para esse contrato. E o nosso mercado, que começou esse contrato em 102.500 pontos, bateu o quê? Mínima histórica de fechamento 98,150 com essa movimentação vendedora por parte deles no mercado futuro. Esse movimento de curto prazo a gente precisaria de ficar muito atento em relação a essa intenção por parte deles. Eu vou dar uma repassada com vocês aqui também em outro conteúdo. Vamos dar uma varrida em relação aos contratos em aberto. Aqui nós temos o contrato em aberto do índice futuro há mais de um ano. E essa movimentação base até dia 10 de setembro, já que o fluxo do dia 11 a B3 está sempre divulgando na madrugada de domingo para segunda, o que eles têm feito agora recentemente nos contratos futuros, pessoal? Reduzindo ponta compradora. Chegaram a bater quase 80 mil contratos e agora está com um pouco mais de 10 mil contratos de ponta compradora até a movimentação de quinta-feira, sendo que se a gente verificar pelas corretoras estrangeiras, eles já chegaram o quê? A virar a mão nesse contrato V dentro do nosso mercado. Então, repassando essa movimentação aqui de diminuição de alta, isso reflete na movimentação o quê? Do nosso Ibovespa. Olha a movimentação deles do dólar. Na movimentação deles do dólar, eles diminuíram ponta compradora em relação à cotação da moeda americana. A moeda americana chegou aqui a ser cotado a 5,61. E a gente agora fechou sexta-feira 5,32 e eles diminuíram o quê? Diminuíram ponta compradora. Vamos voltar lá, dar uma olhada na movimentação para esse contrato V. Lembra que na semana passada eles estavam com uma ponta vendedora do Futebol Clube? Olha o que eles fizeram nessa semana, pessoal. O dólar começou a dar uma respirada, já colocaram praticamente quase tudo de lucro no bolso no nosso mercado. E para a gente finalizar essa movimentação, eu vou passar aqui para vocês como que eles estão atuando nos juros futuros. Quando a gente estava com uma taxa lá de 6,5 em julho de 2019, os caras já estavam o quê? Passando por uma ponta vendedora em relação à movimentação do dia a dia. Surfaram toda a queda dos juros futuros. Dá uma olhada nos vídeos passados, onde que a gente colocava o APU em relação ao DI futuro, e eles lavaram a égua. Quando o BC reduziu para 2,25 na reunião de junho, eles começaram a diminuir ponta vendedora, até que do dia 1º de julho, eles inverteram a mão para uma ponta compradora nos contratos futuros dos juros. A gente teve a última movimentação, o BC fez aí em agosto a redução para 2%, e na semana que vem a gente tem uma nova reunião, sendo que já está projetada a manutenção dos juros. Isso já está o quê? Movimento já manjado pelo investidor estrangeiro desde o início de julho, onde que eles secaram todas as vendas. Vou mostrar aqui para vocês aquele nosso quadro evolutivo dos participantes. O investidor estrangeiro, pessoal, eles terminaram o ano passado com 1.800.000 contratos de ponta vendedora. Lavaram a égua com o rabo junto nos 2 últimos anos. 2018 já tinham mudado para uma ponta vendedora e a gente saiu de uma Selic em 2017 a 13,75. A gente passou para 7 e agora, quando a Selic está a 2,25, eles viraram a mão para uma ponta compradora nos juros futuros. Se a gente pegar aqui os ativos que eles tiveram uma ponta compradora e vendedora nessa semana, pessoal, olha aqui embaixo, 1,5 bilhão nos 15 mais de ponta compradora, uma alta média de 0,10 contra 1,8 de ponta vendedora e os ativos caindo quase 5% de média. Se a gente pegar aqui o grau de eficiência deles, eles tiveram projeção de lucros em 20 dos 23 índices disponibilizados pela B3 e o nosso Ibovespa, a melhor performance deles, 90 milhões de reais de projeção de lucros. E eu quero fazer um adendo aqui para vocês. Dá só uma olhada que, se a gente for pegar pelos setores, a gente teve praticamente meso a meso. 11 setores eles atuaram numa ponta compradora e 12 setores eles atuaram numa ponta vendedora. O que eles atuaram fortemente numa ponta vendedora, pessoal? Índice financeiro, carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale, o próprio Ibov.
O que eles atuaram numa ponta compradora, pessoal? IMAT. IMAT tem o que lá? Tem Vale, tem siderurgia. Olha o que eles aproveitaram também para fazer uma feirinha nessa semana. Small caps, industrial, utilidade pública, consumo, imobiliário, setor elétrico. Muito atento. Agora, a jogada de mestre é, quem tem vivência no mercado sabe, e eu vou comentar uma coisa, geralmente, quando um ativo de peso cai, o ativo que não tem tanta representatividade derrete. E o que eles fizeram? Sentaram a mamona nos ativos de peso. Isso fez com que outros ativos que não tenham tanto peso tivessem uma correção mais expressiva. E eles aproveitaram para quê? Para fazer uma feirinha nos ativos que não têm tanto peso no nosso mercado durante essa semana. Expertise que a gente tenta passar para vocês aqui com muito carinho em relação a essa conduta que eles têm para o nosso mercado. Se eu pegar aqui para os ativos do Ibovespa, a gente teve nessa semana só 7 ativos com valorização dos 15 mais de compra e venda. E se vocês perceberem, dos 7 ativos que tiveram valorizados, eles andaram numa ponta compradora em 6 deles. A gente teve aqui as ações de Pão de Açúcar tendo uma valorização de mais de 17%, eles atuando aonde? Ponta compradora. A gente teve aqui as ações de Azul com uma alta de quase 10%, eles atuando como? Ponta compradora. Dá uma olhada no vídeo da semana passada, quem foi o carro-chefe de ponta compradora no setor industrial para o nosso mercado. Olha aqui, na outra ponta, a gente teve ponta vendedora Futebol Clube para os ativos de peso, Petrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial, as ações de Itaúsa, exceção com o Banco Itaú, que eles estão recomprando boa parte da venda anual, colocando mais de 300 milhões de lucro no bolso, só com essa recompra, pessoal. Olha aqui as ações do Banco do Brasil, que na semana passada eles tinham comprado, nessa semana retornaram a botar ponta vendedora Futebol Clube. Olha Banco Bradesco, ponta vendedora Futebol Clube. Na nova carteira aí do nosso Ibovespa, a gente tem PetroRio, Prio 3, sentar a mamona na ponta vendedora. As ações de Embraer, quanto tempo a gente fala com vocês, ponta vendedora Futebol Clube e o ativo aí com uma queda expressiva. Dos 77 ativos do Ibovespa, eles venderam 40 deles. E tiveram ativos que eles tiveram o quê? Uma ponta compradora. E a gente teve 13 ativos que subiram no nosso Ibovespa com a atual carteira de 77. Desses 13 ativos que subiram, pessoal, eles atuaram numa ponta compradora em 10 deles. Na outra ponta, as ações de IRBR. Há quanto tempo a gente fala no canal de IRBR? E eu cheguei há 3 ou 4 semanas atrás, coloquei inclusive num vídeo, cuidado com o canto da sereia. Eu via diversos alertas de vídeo de YouTube, gente enaltecendo IRB, falaram de Cielon, falaram de Oi, inclusive teve uma assembleia nessa semana, e o que aconteceu depois da assembleia? Derreteu. O que aconteceu? Os caras estão o quê? Socando, estavam comprando no início do ano e agora estão socando, botando um belíssimo lucro no bolso. E é isso que a gente tenta deixar vocês que participam do nosso canal muito atentos em relação a essas movimentações. Se a gente for fazer aqui os nossos setores, dá uma olhada, no setor financeiro, todo mundo caiu e eles fizeram feirinha nas ações de Multiplan, nas ações de B3 e nas ações do Banco Itaú. Se a gente olhar aqui no setor de consumo, vários ativos tiveram um ambiente de correção. A Exetec, que está agora constante do nosso índice Bovespa. Também ponta vendedora nesse ativo. Mas dá uma olhada, o ativo que mais caiu, as lojas Renner, eles estavam o quê? Fazendo uma feirinha. E o que tinha acontecido no vídeo da semana passada com lojas Renner? O ativo tinha subido quase 6% e eles estavam fazendo o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora. Segunda maior ponta de venda no setor de consumo na semana passada, com o ativo subindo quase 6%. O que acontece nessa semana? O ativo cai quase 7%. Eles aproveitam o quê? Recompram tudo para colocar o quê? Lucro no bolso. As ações de HGTX foram a maior alta na semana passada, quase 7%, pessoal. E o que eles estavam fazendo? Vendendo. Olha a HGTX nessa semana, pessoal. Uma ponta de desvalorização de mais de 6%. E eles continuaram ponta vendedora no ativo nessa semana. Se a gente verificar aqui no setor de materiais básicos, na semana passada a CSN tinha caído quase 2%. E eles estavam o quê? Numa ponta compradora. Olha o que aconteceu com o ativo nessa semana, quase 7% de valorização. Na semana passada, claro, bateram em Vale, Vale caiu 1%, e nessa semana tomaram Vale subindo mais de 2%
no nosso mercado. Se a gente pular aqui para o setor de óleo, gás e biocombustível, o que a gente tinha percebido em relação às ações de Petrobras na semana passada? Tinham comprado a ação preferencial e vendido a ação ordinária. E nessa semana, o que eles fizeram? Eles bateram na ação preferencial, que caiu 4,5%, na semana passada tinha subido 1,5%, pouco mais de 1,5%, e a ação ordinária, que eles já tinham batido na semana passada, não precisaram de bater tanto nessa semana, porque já tinha gordura da semana passada, bateram menos, mas mesmo assim o ativo aí com uma desvalorização de mais de 5% no nosso mercado. Aqui, se a gente for comentar com vocês em relação ao setor de serviços públicos, a gente chegou a comentar com vocês na semana passada que esse setor foi prioritariamente vendedor, com exceção das ações de CEMIG e até as ações de Sabesp. CEMIG, inclusive, foi a segunda menor desvalorização nessa semana. Só que nessa semana não perdoaram também nem CEMIG, terminou com uma queda de 0,28. E Sabesp, na semana passada fizeram uma feirinha, voltaram a fazer uma feirinha nessa semana. E se você acompanha o conteúdo do nosso canal, quando o Sabesp estava subindo, eles estavam fazendo o quê? Descendo a lenha no ativo para o nosso mercado. As ações de Eletrobras, quantas e quantas semanas a gente chegou a comentar com vocês aqui, tinha ambiente comprador por parte deles. Depois eles começaram a vender. Na semana passada, inclusive, a Eletrobras teve ponta vendedora por parte deles e o ativo caiu. Nessa semana o ativo derreteu, aproveitaram para quê? Fazer uma recompra. A gente já tinha comentado com vocês de Azul, na semana passada tinha sido o ativo com maior volume comprador do setor industrial, já tinha subido quase 7,5%, nessa semana sobe mais 8%. A gente teve movimentação compradora por parte deles também nas ações de Gol e também nas ações de CCR. A semana passada a CCR foi a segunda maior alta do setor e eles estavam o quê? Vendendo. Nessa semana a CCR cai, o que eles fazem? Recompram. Se a gente pegar aqui as ações de VEG, na semana passada tinha sido o segundo ativo com maior volume vendedor por parte deles, pessoal. E o que acontece com essa semana em VEG? Quase 4% de queda. O que acontece com as ações da Raio? Na semana passada o ativo tinha caído 6%, com eles vendendo a rodo. Nessa semana o ativo cai mais quase 6% e eles aproveitam para quê? Recomprar parte do movimento vendedor que eles têm no ativo para o nosso mercado. Embraer é meio que chovendo molhado, né? Tinha caído quase 2% na semana passada, eles já estavam batendo, nessa semana caiu mais 8% e eles com maior volume vendedor desse setor industrial para o nosso mercado. Lembra que eu comentei com vocês na semana passada que a gente ia ficar atento com o setor de saúde? Que a gente tinha todos os ativos do setor de saúde, com exceção das ações de Hypera que tinha caído, todo o restante estavam subindo com os caras o quê? Batendo. Olha o que acontece nessa semana. E eles aproveitaram em alguns deles para fazer o quê? Para fazer uma feirinha no setor de telecomunicações. Na semana passada bateram em TOTS e TOTS caiu mais de 4%. Nessa semana fizeram uma feirinha em TOTS. TOTS aí bravamente resistindo nessa queda semanal, subindo 0,14% no nosso mercado. Em relação às ações de TIM, lembra que a gente comentou com vocês que recentemente eles estão sentando a mamona na ponta vendedora nas ações da companhia, inclusive para poder de repente balancear em relação às ações de Vivo, porque TIM tem uma alta anual maior, então eles estão se desfazendo em relação aos ativos da companhia para poder priorizar um ambiente comprador de rebalanceamento em relação às ações de Vivo. Só que nessa semana ambas caíram e ambas eles atuaram numa ponta vendedora, sendo que nas ações de Vivo o volume foi de muito menor intensidade no nosso mercado. Eu preciso de soltar para vocês o nosso disclaimer, porque, pessoal, esse nosso relatório ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E para fechar esse nosso vídeo de hoje, eu vou dar um panorama geral de fluxo dos investidores no nosso mercado. Dá só uma olhada, pessoal, como que está a distribuição de fluxo no nosso mercado. Que no mês de agosto, a gente teve o fluxo por parte do investidor estrangeiro. Chegaram a terminar o mês vendedor e o investidor pessoa física, que é essa linha vermelha, continua ponta compradora Futebol Clube. E o investidor institucional nacional, que ficou implorando para o investidor pessoa física salvar a pele dele, desde março, quando ele fez um pico aqui, praticamente não renovou todo esse movimento de alta do nosso mercado. Eles não andaram com a movimentação do preço
nesse mesmo sentido, ou seja, ardeu. Investidor institucional não tem muita rodagem de mercado, começou a entrar no nosso mercado final de 2018, que eles começaram a entender o que é mercado, ó, começaram a comprar bolsa. Aí quando chegou no ano de 2019, compraram a rodo, compraram até 115. E o que acontece agora com a nossa bolsa? Está 98, sendo que eles estão com o preço médio lá em cima. Começou a arder. É uma expertise que eles ainda não têm no nosso mercado. Portanto, eles tiveram o quê? Uma lenha histórica no mercado futuro e uma lenha no mercado à vista. E aqui a gente fala na lata o que o sistema não fala para vocês. Só que eu fico sempre receoso porque em um mercado com uma tendência de alta, ok. Olha o que o investidor pessoa física continua fazendo no nosso mercado. Ponta compradora, pessoal. Achei muito legal quando comprou de 63 até 77. Quando chegou de 77 a 97, não participaram. A gente chegou até a comentar como é que faz aproveitando 14 mil pontos e quando o mercado evolui 20 mil pontos não aproveita. Depois voltaram a aproveitar novamente de 93 até 105. Só que quem comprou de 105 para cá está fazendo o quê? Está tomando ré. A pessoa que entrou aqui lá no final de julho, a gente já está praticamente em meados de setembro. Praticamente tem todo mundo que comprou lá no início de junho deve estar com preço médio praticamente nesse mesmo sentido. Eu estou falando isso para quem é trader, pessoal. Quem faz operações como trader. Visão de especulação com prazo mais curto. Nada a ver com posição de investimento. Sabem o que é mercado financeiro? Sabem o que é bolsa de valores? E principalmente, sabem o que é curva de juros? Que ela é inversamente proporcional ao mercado financeiro. A gente vai ter aí uma batalha muito grande para enfrentar pela frente, sendo que a gente tem também no canal a movimentação do fluxo externo para poder auxiliá-los em relação à pressão de preços que eles fazem. A gente sabe os ativos que eles gostam e a gente está todas as semanas aqui falando para vocês os ativos que têm pressão de compra e de venda por parte deles. Agora, se a gente for dar uma olhada no fluxo estrangeiro, eles estão o quê? Com uma ponta vendedora. Só fizeram um aproveitamento de 77 a 97 e depois o quê? Ponta vendedora persiste. E eu falo até com vocês, o mercado pode até subir sem eles, mas fica uma alta amarrada, porque eles têm poderio financeiro muito forte, pessoal. A gente está fazendo esse estudo aqui e olha o que está acontecendo. Dos últimos 42 pregões, eles acertaram o sentido do dia em 27 deles, enquanto o investidor pessoa física, nos últimos 42 pregões, acertou o sentido do dia em 7 deles. Dessa forma, a gente encerra esse nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, a gente segue muito atento na movimentação, seja do fluxo do investidor pessoa física tentando alertá-los, como também fluxo por parte do investidor estrangeiro, fluxo externo que não faz preço não só no nosso mercado, mas no planeta Terra inteiro. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!